Rangel. Eu vou apresentar para vocês o nosso plano de negócios do GAI, do Gás de Alta Energia. E antes eu queria apresentar a nossa equipe. Eu sou estudante de engenharia química aqui no Unicamp, o João Batista é engenheiro agrônomo e a Cristal é engenheiro ambiental, fazendo mestrado aqui também na engenharia civil. Hoje ela está também de cinegrafista. Bom, vou começar explicando o GAI. O GAI é uma alternativa aos gases fósseis nas suas mais diversas aplicações industriais. Ele é feito a partir de uma eletrólise diferenciada da água. Então, essa eletrólise ela produz hidrogênio, oxigênio e uma terceira parcela, que é água excitada na forma gasosa. Estudos da Idaho State University nos Estados Unidos comprovam que essa molécula é uma água na forma linear e não na forma angular, como é tradicionalmente, naturalmente encontrada. Isso explica as características únicas que o GAI tem. Bom, a tecnologia capaz de produzir o GAI é conhecida há quase 50 anos no mundo todo, em países como Estados Unidos, China, Austrália e Canadá, entre outros. E aqui no Brasil a gente tem o nosso pedido de propriedade intelectual, que dá mais segurança, é mais barato de ser produzido, é mais barato de se dar manutenção e está adaptado aos materiais disponíveis aqui no país. Bom, o GAI tem muitas aplicações industriais, entre elas aquecimento, processamento de vidro, tratamento de resíduos, produção de joias e corte de aço. Existem outras ainda em pesquisa, mas esse plano de negócio está focado no corte de aço. Por quê? As vantagens comparativas entre o GAI e os gases fósseis no corte de aço são facilmente demonstradas. E o custo de capital inicial para atacar esse segmento também é menor do que para atacar os outros. O corte de aço é tradicionalmente feito por oxicorte, que é um método de maior custo-benefício para esse fim, principalmente para as chapas mais grossas. Tá? O oxicorte ele demanda uma oxicombustão, que é a queima de uma mistura de gases fósseis e oxigênio puro para produzir altas temperaturas, e esse metal quente a altas temperaturas é facilmente oxidado. Então, um jato de oxigênio puro pressurizado é soprado em cima desse metal quente, que vai efetivamente executar o corte, separar a chapa. O GAI substitui essa mistura de gases fósseis e oxigênio puro, mas ele substitui com vantagens. O corte feito com GAI é mais rápido, produz menos rebargos, etc. Vou explicar um pouco mais depois. Mas, por ser mais rápido, o corte com GAI economiza nesse oxigênio puro pressurizado do jato de corte. E isso é uma economia razoável também, já em relação ao custo do corte. O mercado é todo o ramo industrial de manipulação de aço. Ou seja, toda empresa que manipula aço precisa cortar o aço. Empresas especializadas em corte de aço, de metais, utilizam o oxicorte como um dos seus processos, principalmente para chapas mais grossas, e as aciarias, que são grandes empresas produtoras de aço, que precisam usar também o oxicorte para elas produzirem chapas grandes de aço, precisam fatiar essas chapas em pedaços menores, em tamanhos padrão, para serem revendidos ao mercado. Essas aciarias são para nós a nossa porta de entrada ao mercado. Por quê? As aciarias elas têm uma alta demanda de gases fósseis. Elas precisam do oxicorte para fatiar o aço. Elas têm problemas com acidentes, porque os gases fósseis eles são tóxicos e se liberados na atmosfera eles acumulam, podem explodir, causar incêndios. E com gás isso não vai acontecer. E as aciarias são formadoras de opinião para o mercado de manipulação de aço. Bom, o mercado do GAI para oxicorte nas aciarias aqui no Brasil, segundo dados que nós coletamos de um grande produtor de aço, está
está estimado em 93 milhões para o ano de 2010. Só que esse ano, agora 2011, nos 5 primeiros meses, a produção de aço já cresceu 9% em relação ao mesmo período de 2010. Isso é para suprir a demanda de setores como construção civil e exploração de petróleo que estão em franco desenvolvimento aqui no Brasil. Os gases fósseis que são utilizados nesse processo de autoexporte são vendidos a quilo ou metro cúbico. E as empresas produtoras desses gases fósseis que comercializam eles para os processos de autoexporte são a White Martins, Indigás, Air Products, Petrobras, que é a grande produtora de GLP aqui no Brasil, e entre outros. Os gases fósseis eles são vendidos engarrafados. Eles precisam ser pressurizados, destilados, pressurizados, colocados nos cilindros, que oxigênio também é assim, e essas empresas fazem esse engarrafamento. Volta um pouquinho. Não sei, não. Foi para bom, isso, obrigado. E eu queria falar também do GLP. O GLP é o gás de cozinha, aquele do botijão. A Petrobras é a grande produtora e distribuidores são as Liquigás, Ultragás, etc. Pode ir lá. Bom, o nosso serviço vai ser, usar um modelo parecido com o que o mercado está acostumado. O mercado quer comprar gás, ele não quer comprar equipamento. Isso foi comprovado pelo nosso test market. A gente tem alguns anos aí demonstrando equipamento para possíveis clientes e constatamos que realmente adotar um modelo próximo do que acontece no mercado seria o mais vantajoso. Como a gente faria isso? Ofertando contratos de comodato do nosso equipamento. Os diferenciais do GAI para ser utilizado nesse processo de autoexporte. Ele é produzido em loco e sob demanda. Essa produção em loco e sob demanda dispensa todo o problema com logística e de armazenagem, transporte dos gases fósseis. O gás é mais seguro. Se o gás for liberado na atmosfera, ele não acumula. Ele é mais leve que o ar e ele se difunde muito rápido, que previne explosões. O gás também, falando de salubridade, ele não é tóxico e na sua queima ele não gera outros gases, ele gera só vapor de água, não gera CO2 como os gases fósseis fazem. E ele dá uma maior produtividade por cortar mais rápido, ele chega a cortar até 25% mais rápido do que os gases fósseis fazem, e a qualidade no corte, que não dá rebarba, corte mais preciso. Estratégia comercial para esse plano de negócio é fazer demonstrações dos equipamentos dos clientes, demonstrações técnicas, deixar num período de avaliação franqueado, exatamente, e oferecer um contrato de comodato. Período de avaliação franqueado é de 1 semana. O investimento em projeção financeira, com um investimento de 1,8 milhão, podemos atingir cerca de 45,3% do mercado em 5 anos. A nossa expectativa é que em 14 meses nós consigamos atingir uma produção mensal de 26 equipamentos, chegando no final do quinto ano com 1.352 equipamentos contratados e 45,3% do mercado de autoexporte para as aciarias. Bom, eu vou passar um pouco rápido aqui, a projeção financeira, chegando no quinto ano a 47 milhões. Pode passar. TIR de 12%. A taxa interna de cerca de 12%. Para acabar, se trata então de um produto de inovação tecnológica, aliado a um modelo de negócio similar ao já adotado pelo mercado, uma alternativa energética para um setor em franco crescimento e usando as aciarias, que são formadoras de opinião, como a porta de entrada.
mas as aciarias são apenas a ponta do iceberg. As aciarias usam oxicorte, mas o aço que sai delas é comercializado para outras empresas que vão manipular esse aço, cortar muitas mais vezes para que o cliente final possa utilizar. É isso aí. Muito obrigado. A primeira pergunta é: fala o que você ia falar? Então, eu ia dizer que essas características únicas do gás de alta energia que ele mencionou, não deu tempo de falar durante a apresentação, mas elas já estão bem consagradas, né? Por exemplo, a mais recente é que você pode fazer com a mistura do gás de alta energia o que você não faria normalmente com a mistura de hidrogênio e oxigênio. Se você pegar uma garrafa de hidrogênio pressurizado, uma garrafa de oxigênio, fizer um maçarico, misturar e acender, ele não faz o que o gás de alta energia faz por causa daquela parcela de água excitada que explica essas características. Por exemplo, o último trabalho publicado pelo MIT dá conta de que você pode neutralizar a radioatividade de lixo atômico, de certos tipos de material atômico, derretendo esse material com o gás de alta energia. Isso é só para dar uma pincelada num assunto que é bastante polêmico. Eles explicam com teorias químicas, eletroquímicas, mas ninguém ainda chegou a uma conclusão de por que isso acontece. Né? É um misterioso esse assunto da água. Né? E também você pode, por exemplo, você pode passar a mão na frente da chama, assim, como se fosse uma vela. Ela mede 129 graus Celsius, se você medir com um termômetro refratário, né, de refração. Mas você derrete qualquer material a qualquer temperatura, ainda não encontrar um limite para a temperatura que a chama alcança. Só para dar uma ideia. Passar a mão na frente, com o uso dos gases convencionais você não consegue, porque as temperaturas são muito altas da chama, e isso causa queimaduras. Um acidente, você só queima a chamusca só. Então, tem outros produtores desse equipamento e desse gás, como está no mercado no Brasil, como está lá fora? No Brasil, nós somos o único, que nós conhecemos, somos o único produtor. No mundo, tem o pessoal na China fazendo eletrolisadores para o aquecimento industrial. Há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. O pessoal na Coreia. São tecnologias diferentes. Nos Estados Unidos e no Canadá, o pessoal fazendo eletrolisadores mais ou menos no mesmo corte que o nosso, para outros cortes, para fazer oxicorte também. Mas alguns também não. Coreia, Tailândia, Austrália, todos têm fabricante. O Brasil não tem, nunca ouviu falar, se você mostra, o pessoal duvida que existe. Mas é por aí, o pessoal que pesquisa esse gás, que produz o equipamento, já produz há cerca de 50 anos, e a gente quer inserir isso aqui também no Brasil. Vou passar já para esse diferencial na questão de propriedade intelectual. Você falou um pouquinho, né, que vocês têm de patente, eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre ele, né, e justamente tocando nesse tanto do equipamento diferenciado para o. Você falou um pouco que ele é melhor, você falou a questão do custo, né? O diferencial dele seria principal o custo dele. Mas o que é o diferencial do equipamento perante essa concorrência dos chineses e de coisa? O diferencial é que é produzido no Brasil e feito manutenção aqui no Brasil. E o preço também. Você vai importar uma máquina dessa, uma de 1000 litros por hora, corta uma chapa de 100 milímetros, ele custa, vai chegar aqui a uns 50 mil reais mais ou menos. Eu posso produzir ele a 10 aqui. Então já tem um problema. Outras empresas, faz 10, 15 anos atrás, uma empresa importou eletrolisadores, importou 5, e foi canibalizando, porque a manutenção é impossível, né? E no fim ele terminou depois de algum tempo sem nenhum. Então hoje abandonou a tecnologia por consumir, usar a máquina importada. E a outra pergunta, a primeira que você tinha feito, era sobre a patente. Bom, então veja bem, eletrólise é um negócio conhecido há mais de 200 anos, ninguém pode patentear eletrólise e nem eletrolisador. O que você pode patentear é um modelo de utilidade. Né? Nesse sentido, o nosso pedido, a nossa maneira de construir é uma que adapta essa fabricação às nossas condições, materiais nacionais, tudo nacional, e dá mais liberdade, mais facilidade de manutenção e colocar as máquinas em funcionamento para evitar justamente aquele problema que a VEG teve no passado.